Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais no nosso culto de quarta-feira. Hoje nós vamos compartilhar na nossa continuação aqui do texto de domingo. Vamos ler novamente Lucas capítulo 11, do verso 14 ao verso 28. É o texto que nós compartilhamos domingo. A gente vai lembrar algumas coisas que a gente falou. O culto está aí à disposição no nosso canal no YouTube, né? Canal da Igreja Batista em Japuí. Você pode conferir a mensagem inteira lá, se você ainda não viu. E hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre aquilo que foi compartilhado. Vou trazer uma dúvida para vocês, para que a gente possa meditar um pouco mais no texto. Lucas 11, de 14 a 28, diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e uma família atacará outra família. Então, se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? Pois dizeis que eu expulso os demônios por meio de Beelzebul. E se eu expulso os demônios por meio de Beelzebul, por quem os vossos seguidores os expulsam? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Quando um homem forte e armado guarda a casa, os bens estão em segurança. Mas quando o outro mais forte do que ele vence-o, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Quem não está comigo está contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Quando um espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando o repouso. Se não encontra, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando encontra a varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem torna-o pior do que o primeiro. Enquanto ele dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pela leitura da Tua palavra. Que nós possamos neste momento ser alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo, nos dando discernimento, nos dando a compreensão, mostrando realmente a verdade que somente o Teu texto bíblico traz, nos dando a confiança, Senhor, e a certeza de que essa verdade é a única e a correta para as nossas vidas, e que ao entendermos isso nós possamos desfrutar, Senhor, dessa verdade, colocando ela em prática para a honra e glória do Teu nome, e que isso possa realmente trazer uma transformação no nosso ser, e fazer também com que nós venhamos alcançar outras pessoas que o Senhor tanto ama, e quer libertar, como já fez conosco um dia. Louvado seja o Teu nome por isso. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor, pedindo a Tua graça e misericórdia, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me torne apto a este momento, que o Senhor me capacite, que o Senhor utilize a minha vida, a minha voz, para que eu possa falar em Teu nome, não por mérito, mas porque o Senhor é misericordioso, é gracioso e nos ama. Anseio por ouvir a Tua voz, Pai, e peço pela Tua misericórdia que o Senhor fale através de mim. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Domingo eu fiz questão de deixar claro nesse texto aqui uma tática de batalha que eu chamei, né? A ideia aqui do texto é Jesus está desafiando os líderes religiosos ali da época a pensarem um pouquinho sobre as acusações que estavam fazendo sobre Jesus. Eles estavam apontando para Jesus, dizendo que ele estava endemoniado, e não com qualquer demônio, mas com Beelzebul, que era o chefe dos demônios. Eles estavam fazendo isso porque eles não podiam contrariar o milagre que Jesus acabava de fazer, mas eles poderiam desmerecer a pessoa de Jesus.
Então eles falaram: você expulsou esse demônio, mas você fez isso porque o chefe dos demônios é que está aí na sua vida. Outras pessoas, o texto diz que ele afirmava: olha, faz um milagre maior, faz um milagre mais poderoso, com a ideia de que, olha, a gente não creu por causa desse milagre, mas talvez um outro milagre possa favorecer. Dentro dessa perspectiva, Jesus vem e conta aí uma história, uma parábola, que para o judeu é muito interessante, porque o judeu sabia exatamente o que Jesus estava se referindo. O judeu tinha na mente que toda divisão causada dentro de uma nação produzia a destruição daquela nação. Então Jesus tomou o exemplo e disse no versículo 17, que ele, conhecendo os pensamentos daqueles homens, disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E uma das coisas que eu fiz bastante questão de repetir no domingo foi isso: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E domingo eu tive que ser bastante enfático, mostrando que Satanás ele se utiliza desse método. Porque ele é um método muito interessante quando você não tem poder de destruir um outro exército ou alguém mais forte do que você. Domingo eu li o trecho de Juízes, onde falava de Gideão lutando contra os medianitas. Os medianitas eram um número muito maior, um exército muito mais poderoso do que Israel naquele tempo. E mesmo assim, Deus deu uma estratégia para que Gideão fosse, rodeasse o acampamento dos medianitas, gritasse lá com trombetas lá por volta da meia-noite, atacasse objetos no chão para fazer um grande alvoroço. E o que aconteceu? Os medianitas começaram a lutar entre si. Os judeus não podiam destruir os medianitas, mas quando os medianitas começaram a se atacar, porque não conseguiam ver a quem que eles estavam guerreando, Israel teve vantagem. Satanás também faz isso com a gente. Tenta produzir uma divisão no nosso meio, para que nós que somos filhos de Deus, e que Ele não pode nos derrotar, para que nós comecemos a derrotar uns aos outros. E isso a gente consegue ver com clareza, porque Ele não se cansa de tentar causar divisão em todos os nossos relacionamentos. Não é assim que acontece? Ele tenta destruir o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo. Nosso relacionamento com o próximo em todos os níveis, desde os mais íntimos, como marido e mulher, até os mais longínquos, como o seu vizinho, ou a pessoa que você só diz bom dia, boa tarde, boa noite. O intuito dele é trazer divisão, porque segundo Jesus, como esse texto diz, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. E você precisa entender o peso dessa palavra. Destruição é destruição. Quando Satanás consegue lançar a semente da discórdia e produzir a destruição através de uma divisão, é destruição de verdade. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para nós pensarmos um pouquinho sobre essa ideia, sobre a questão da divisão. Se você olhar comigo aí no texto em Lucas 11, no versículo 23, Lucas 11, 23, Jesus diz o seguinte: quem não está comigo, está contra mim, e quem comigo não junta, espalha. Amém? A pergunta é: Jesus não está fazendo uma divisão aqui? Ele não está formando dois grupos? Ou está comigo ou contra. Ou você comigo está juntando ou espalha. E não é uma divisão, irmãos? É ou não é?
A Dadá, eu vou só repetir o que você falou aqui, tá bom, Dadá? A Dadá está falando realmente que Jesus falou isso mesmo. Se não está com ele, está contra ele, se dividiu, Jesus está dividido mesmo, é isso, Dadá? Não entendi, Dadá, desculpa. É isso mesmo. Se não está com Jesus, está com o inimigo. Está com o diabo, é isso mesmo. Irmãos, observem que no versículo 17, Jesus ele diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Ok? Jesus ele não está dizendo que não deve haver nenhum tipo de divisão. Jesus está dizendo que não deve haver nenhum tipo de divisão entre os filhos de Deus. Sabe por quê? Porque entre os filhos do diabo não tem. Quando ele entra no versículo 18, ele diz: então, se Satanás está dividido contra si mesmo, o seu reino não sobreviverá. Não é isso? Irmãos, o diabo ele não é tolo. Ele junta os seus. Ele junta os seus, sabe para fazer o quê? Para promover divisão entre os filhos de Deus. E é nesse ponto que a gente precisa ficar atento. Porque quando chega no versículo 23, que Jesus dá essa informação, quem não está comigo está contra mim, Jesus está dizendo que quem não está com ele é inimigo dele. Rafael, você está dizendo que todo mundo que não está com Jesus é inimigo de Jesus e nosso inimigo? É. Mas e como é que a gente procede nesse processo? Eu vou ler Romanos capítulo 5, só para a gente lembrar de uma realidade. Romanos capítulo 5, do verso 6 ao verso 11, você pode abrir aí também. Romanos 5, do verso 6 ao verso 11. Acho que às vezes a gente esquece de alguns detalhes sobre a nossa vida pregressa, e é bom a gente sempre lembrar. Romanos 5, de 6 a 11 diz assim: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Paulo aqui está dizendo, pode ser que a gente encontre alguém que morra por alguém que faça o bem. Você dê a sua vida por alguém que seja muito bom. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo está dizendo, Deus ele não é como o ser humano. A gente é até capaz de entregar a nossa vida em favor de alguém melhor do que nós. Mas dificilmente, ou seria impossível a gente fazer isso por alguém pior do que nós. E é nisso que Deus mostra o seu amor. Porque Ele morreu por nós quando nós ainda odiávamos Deus. Versículo 9. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais seremos por Ele salvos da ira. Versículo 10, muito importante. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Olha só o que Paulo diz. Quando nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, como nós devemos olhar para aqueles que são inimigos de Deus hoje? Olhar com amor, porque um dia nós já estivemos na pele deles, não é verdade? Um dia nós já éramos contra Jesus. Um dia já aconteceu em que nós não críamos nele. E é exatamente isso que Paulo ele está trazendo à tona aqui, mostrando, nós já fomos inimigos de Deus.
E é por isso que quando nós encontramos alguém que é inimigo de Deus, sabe o que nós precisamos fazer? Lutar para que ele conheça a verdade e passe para o nosso lado. Lembra que no domingo eu fiz questão de dizer que nessa batalha Satanás ele já perdeu, não é verdade? Só que nessa batalha a igreja avança contra o inferno. Para quê? Para saquear o inferno, para trazer as almas que estão lá aprisionadas ao conhecimento de Deus. Amém? Então a gente precisa ter consciência de que o inimigo é Satanás, de que pessoas estão sob o controle dele para destruírem as nossas vidas. Só que nós nessa guerra não queremos destruir a vida dessas pessoas. Nós queremos que essas pessoas sejam salvas. Você entende a diferença? Quando eu falei no domingo, e eu fiz questão de repetir várias vezes sobre o perigo que Satanás faz em causar divisão, eu quero que você saiba que essa divisão é promovida por pessoas que não conhecem a Deus. E a todo instante eles estão tentando lançar sementes sobre a nossa vida, para causar divisões. E a gente precisa estar atento ao que essas pessoas falam sobre Deus, sobre as nossas vidas, sobre o nosso dia a dia, sobre toda e qualquer orientação que ela dá sobre casamento. Você sabe que todo mundo sabe e tem uma dica para dar no seu casamento, não é verdade? Todo mundo tem uma dica e sabe algo que é bom para fazer em relação aos seus filhos, não é assim? Vira e mexe eu ouço alguma orientação e a primeira coisa que eu vou buscar é saber, essa pessoa que falou isso sobre criação de filhos, ela é ou não uma serva de Deus? Porque toda a orientação, ela sempre parece muito positiva, sabe? Mas muitas vezes é um causador de divisão ali, levado por Satanás para destruir. Entende? Agora nós não nos levantamos contra a pessoa, como esses estão fazendo com Jesus. Pelo contrário, nós nos levantamos contra Satanás, e nós desafiamos e confrontamos Satanás, pregando o evangelho para esses que estão sendo usados por Satanás como marionete. Então quando a pessoa vem e tenta trazer a divisão, nós nos levantamos com a palavra de Deus e tentamos buscar a salvação daquela pessoa. Nós precisamos entender que a divisão ela é sempre ruim para aqueles que são filhos de Deus. Mas se nós dividirmos uma pessoa do reino das trevas e trazer ela através do evangelho para o reino da luz, essa é uma divisão ótima, irmãos, ótima, porque Jesus mesmo disse que quem não está com ele está contra, quem com ele não junta, espalha. Nós precisamos lutar para não sermos divididos do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, das nossas famílias, da nossa igreja. Agora precisamos lutar pela divisão das pessoas em relação a Satanás, em quebrar aquelas correntes que nós não podemos quebrar, mas sabemos quem é poderoso para quebrar. Apresentar Jesus e a verdade a essas pessoas. E nesse sentido, como o próprio mestre falou, orar pelos nossos inimigos, falar, abençoar a vida deles, levar o evangelho, para que eles deixem de ser inimigos de Deus, como eu e você já fomos um dia, há um tempo desse atrás, mas que muitas vezes esquece, né? Passa da nossa cabeça assim, que a gente já esteve no lugar dessas pessoas. Amém? Vamos orar para encerrarmos o culto dessa noite? Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Deu para entender?
Vamos orar então, irmãos? Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti pelo dia em que Te conhecemos, pela expressão que o Senhor demonstrou de amor por nós, nos amando quando nós ainda éramos pecadores. Que o Senhor quebrou, Senhor, essa inimizade que havia entre nós, e que o Senhor nos chamou de filhos, que o Senhor nos limpou, nos purificou e nos abraçou, e nos aceitou, Senhor, na Tua mesa. Louvado seja o Teu nome por isso. Que nós possamos entender e lembrar sempre dessa realidade, e desejar que aqueles que estão vivendo, Senhor, debaixo das ordens do inimigo, acorrentados ainda ao pecado, que eles possam ser alvos do nosso amor. Se eles não conhecem a verdade, que nós possamos apresentar essa verdade a eles. Que nós não sejamos daquele tipo que vai ficar apontando os dedos, como se nós mesmos não tivéssemos passado por aquela mesma situação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mas que nós possamos aprender de verdade a entender o perigo, Pai, real de destruição em relação às divisões. E entender que o causador das divisões é o próprio Satanás, tentando alimentar o nosso coração, usando pessoas para fazer isso, às vezes pessoas de dentro da nossa família, do nosso círculo de amizades, pessoas que trazem algumas orientações, que vêm nos dar conselhos. Tem misericórdia e abre os nossos olhos em relação a isso, para que nós estejamos cada vez mais unidos, Senhor, em relação a Ti, mais unidos em relação ao nosso próximo, aos nossos familiares, à nossa família, Senhor. Tem misericórdia, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar a batalha espiritual que ocorre dia após dia, dentro de nós, nessa luta contra o pecado, nessa batalha para estarmos junto a Ti, Senhor, nessa batalha para não ferir os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, e não sermos feridas por elas também. Tem misericórdia, Senhor, e abre os nossos olhos com relação a essas divisões, e enche o nosso coração de amor, para que nós possamos alcançar aqueles que ainda estão contra o nosso Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa noite especial, por cada vida que está aqui conosco, aqui neste culto, por cada pessoa que neste momento está nos assistindo em casa, que as Tuas mais ricas bênçãos estejam sobre nós, e que o Senhor possa nos levar em paz e tranquilidade, Senhor, para os nossos lares. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio, e pedimos que o Senhor esteja conosco no final dessa semana ainda. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Eita, rapaz! Deus abençoe a todos, tenham todos um excelente final de noite, uma excelente semana.